Boa tarde a todos. O tema do nosso grupo é Programa Nacional de Controle de Raiva nos Herbívoros. O nosso grupo é formado por mim, Breno, a aluna Amanda Ramos, Jéssica Castro e Stefano Feitosa. Eu vou começar falando sobre o histórico. A raiva paralítica de bovinos ela foi diagnosticada pela primeira vez por Carini em 1911, no estado de Santa Catarina, quando corpúsculos de Negri foram identificados nos tecidos nervosos de cérebros de bovinos mortos por uma doença então misteriosa. Os colonos da região acreditavam que a doença era causada pelos morcegos hematófagos, e Carini mencionou esse fato em seu artigo publicado no Annales de Institut Pasteur de Paris. Pesquisadores da época classificaram o relato de Carini como uma fantasia tropical. Em 1916, Haupt e Rehag, veterinários alemães contratados pelo governo catarinense, identificaram o vírus da raiva no cérebro de morcegos hematófagos. Muitas concentrações se sucederam após o relato de Carini e de Haupt e Rehag, pois o mundo relatava em aceitar que os morcegos pudessem ser reservatórios de vírus da raiva. Considerado que naquela época, Louis Pasteur afirmava que para ser raiva havia necessidade do desenvolvimento de um cão raivoso. Nos episódios de Santa Catarina, não havia relato de ocorrência da doença em cães. Entre 1925 e 1929, foi registrada a ocorrência de botulismo em bovinos e de poliomielite acidente em seres humanos, na ilha de Trinidade, no Caribe. 2 médicos, Hirsch e Palm, confirmaram que a doença em bovinos e humanos tratava-se de raiva, transmitida por morcegos hematófagos, após o trabalho de Queiroz Lima em 1934, Torre e Queiroz Lima em 1935 e Hirsch e Paul em 1931 e 1932. Aceitou-se finalmente a ideia de que morcegos hematófagos podiam transmitir raiva aos animais e aos seres humanos. Fruto do avanço no desenvolvimento de pesquisas e de introdução de metodologias que têm permitido um maior conhecimento da raiva em seus diversos aspectos, dispõe-se hoje de importantes ferramentas tecnológicas para a vigilância e epidemiologia da doença. A introdução de técnicas de biologia molecular e a utilização de anticorpos monoclonais permitiram o conhecimento dos principais reservatórios silvestres do vírus da raiva, assim como sua associação às áreas geográficas. Desde 1996, a Organização Pan-Americana de Saúde, o PAS, iniciou um projeto para o estudo da epidemiologia molecular do vírus da raiva isolada nas Américas e no Caribe, que inclui a utilização de um painel de anticorpos monoclonais cedido pelo Centers for Disease Control and Prevention, que é o CDC, de Atlanta, Estados Unidos. Tal estudo permite associar alguns reservatórios a variantes antigênicas conhecidas do vírus da raiva, como por exemplo a variante 3, associada ao morcego hematófago Desmodus rotundus, que é o principal reservatório em nossos meios, a variante 1 ou 2, relacionadas à raiva em população de cães, ou ainda a variante 4, relacionada ao vírus da raiva mantido e transmitido por população de morcegos incentivos Tadarida, brasilienses e outras já estabelecidas. Muito obrigado, essa foi a minha apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega de classe, Jéssica. Olá, eu sou a Stephanie e vou falar sobre os objetivos. O Programa Nacional de Controle de Raivas dos Herbívoros tem como objetivo reduzir a prevalência de doenças na população de herbívoros domésticos com a seguinte estratégia de atuação: o controle de transmissores, vacinação dos herbívoros domésticos em situações específicas, vigilâncias epidemiológicas e outros procedimentos da defesa sanitária animal, que visam a proteção da saúde pública e o controle dessa enfermidade em herbívoros, que causa grande prejuízo econômico à pecuária nacional. Mediante a portaria número 516, de 9 de dezembro de 1997, a EEB, a SCRAP e doenças nervosas de caráter progressivo em ruminantes foram incorporadas ao sistema de vigilância de raiva dos herbívoros domésticos, sendo também de notificação obrigatória a ocorrência ou a suspeição dessas enfermidades.
Agora eu vou falar sobre a situação atual da raiva nos herbívoros no Brasil. No Brasil, a raiva dos herbívoros pode ser considerada endêmica e em graus diferenciados de acordo com a região. Os principais fatores que contribuem para que a raiva no Brasil se dissemine, ainda de forma insidiosa e preocupante, nos herbívoros domésticos são o aumento de ofertas de alimentos, representando pelo significativo crescimento dos rebanhos, a ocupação desordenada, caracterizada por macromodificações ambientais, como desmatamento, construções de rodovias e de hidroelétricas que alteram o ambiente em que os morcegos viviam, obrigando-os a procurar novas áreas e outras fontes de alimentos. A oferta de abrigo artificiais, representados pela construção como túneis, cisternas, casas abandonadas, bueiros, fornos de carvão desativados e outros, e a atuação insatisfatória em alguns estados brasileiros na execução do Programa Estadual de Controle de Raiva dos Herbívoros. Bom, eu me chamo Jéssica e vou falar sobre os controles dos transmissores. Os morcegos hematófagos, eles podem ser encontrados desde o norte do México até o norte da Argentina, em algumas ilhas do Caribe e também em regiões com altitude média de 2.000 metros. No mundo, existe apenas 3 espécies de morcegos que eles possuem o hábito alimentar hematófago. Essas 3 espécies são os desmodos rotundos, o Dífila ecaudata e o Diaemus ionge. Essas 3 espécies elas podem ser encontradas no Brasil. O morcego desmodos, ele é o principal transmissor de raivas para os herbívoros. Por quê? Porque essa espécie de morcego, ela é mais abundante e ela vê os herbívoros como sua maior fonte de alimento. Os herbívoros, eles também podem, em situações raras, não é sempre, mas podem ser infectados pela agressão de cães, gatos e mais alguns animais silvestres raivosos. As equipes que atuam no controle de raiva dos herbívoros devem ter conhecimento da região onde será executado o trabalho, bem como das potenciais transmissores que nelas habitam. E também deve ter conhecimento dos equipamentos que são necessários para atender essas equipes de captura, tá? O método escolhido para o controle de raiva depende da espécie de animal envolvida. Depende também da topografia e de eventuais restrições legais. Essas eventuais restrições legais são áreas de proteção ambiental e também reservas indígenas, mas existem outros eventuais de restrições legais, tá? O método para o controle de morcego hematófago, ele é baseado na utilização de substância anticoagulante, especificamente eu não sei pronunciar direito, mas eu acho que é warfarina, tá? Os métodos de controle, eles devem ser seletivos e executados de forma correta, essa forma correta, no caso, seria atingir somente os morcegos hematófagos, tá? Da espécie Desmodos, sem causar nenhum dano e nenhum transtorno às outras espécies que têm um papel importante na manutenção de equilíbrio ecológico na natureza. Os métodos de controles, eles podem ser direto ou indireto, certo? No método seletivo direto, nesse método, existe necessidade de capturar um morcego hematófago e aplicar nele, de forma tópica, o vampiricida no seu dorso, certo? Ao ser ingerido pelo morcego, quando entrar em contato, o princípio ativo vai provocar hemorragias internas e vai matar o morcego. Para a execução desse método, o morcego hematófago ele deve ser capturado preferencialmente junto à sua fonte de alimentação, certo? No caso, a captura junto ao seu curral. Excepcionalmente e mediante a autorização do IBAMA, que pode ser promovida captura no interior dos abrigos naturais. O método seletivo direto,
ele deve ser executado somente por serviços oficiais, por técnicos devidamente capacitados e equipados para realizar essa execução de forma correta, devendo o profissional retornar à propriedade para fazer uma avaliação da efetividade das ações. Já o método seletivo indireto, nele não existe uma necessidade de captura dos morcegos hematófagos, certo? Esse método ele consiste na aplicação tópica de 2 gramas de pasta vampiricida ao redor das mordeduras as mordeduras recentes do morcego hematófago, e outros produtos vampiricidas também poderão ser empregados, sendo de especial utilidade na bovinocultura de corte, certo? Nesse sistema de controle, no caso o indireto, são eliminados apenas os morcegos hematófagos agressores, considerando que tende a retornar em dias consecutivos ao mesmo ferimento para se alimentar. O uso tópico da pasta na agressão deve ser repetida enquanto o animal estiver sendo espoliado. Essa prática ela deve ser realizada pelo proprietário do animal, no caso o animal espoliado, e sobre uma orientação de um veterinário, devendo ser realizada preferencialmente no fim da tarde e que o animal permaneça no mesmo local onde se encontrava na noite anterior. Agora eu vou passar a fala para a minha colega Amanda. Olá, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Amanda Ramos e eu vou falar um pouquinho sobre a legislação federal. Na instrumentação normativa número 5, ela aprova as normas técnicas para o controle de raiva dos herbívoros domésticos. Ainda assim, na número 5, só que publicada na data de 7/3/2013, ela incorpora as ordens jurídicas brasileiras aos requisitos zoossanitários do Estado. A Instrução Normativa número 8, de 12/4/2012, define os requisitos e critérios para a realização do diagnóstico da raiva, por meio dos métodos dominados. A Instrumentação Normativa número 15, da data 2/4/2008, aprova os procedimentos para atuação em casos de suspeita ou ocorrência de paraplexia em zoótica dos ovinos. A Instrumentação Normativa número 17, da data de 13/6/2006, estabelece a norma operacional de serviço de rastreabilidade da cadeia produtiva de bovinos ou bubalinos. A Instrumentação Normativa número 50, data 24/9/2013, altera a lista de doenças passíveis da aplicação de medidas de defesa sanitária animal. A Instrumentação Normativa número 69, data 13/12/2002, determina o uso de um selo de garantia em todos os fracassos de vacina. A Instrumentação Normativa número 141, da data de 19/12/2006, regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinotrópica nociva. Aí agora um pouquinho sobre a legislação estadual. A portaria número 34 da data 29/5/2004 estabelece a composição do Comitê Científico Consultório sobre a Raiva dos Herbívoros. A portaria número 006, data 10/1/2017, torna sem efeito a portaria número 602, publicada no Diário Oficial do Estado. A portaria número 687 e a portaria 602 foram anuladas da legislação estadual. E essa foi a nossa apresentação. Eu quero agradecer muito a atenção de todos e até a próxima.